Ok, meus amigos, vamos voltar aqui para esse nosso curso de Direito Penal, parte geral. Nós tivemos um primeiro encontro em que nós trouxemos aqui os temas relacionados ao iter criminis. Falamos do iter criminis propriamente dito, as fases do crime, as etapas do crime, e falamos também dos institutos relacionados ao iter criminis, que vocês recordam comigo, tentativa no artigo 14, a delicência voluntária e arrependimento eficaz no artigo 5º, o arrependimento posterior no artigo 16 e o crime impossível no artigo 17. Bom, o próximo tema do qual eu fui incumbido de falar aqui com vocês, foi o tema concurso de pessoas. Pela divisão de temas que nós temos aqui, eu vou começar esse nosso encontro falando de concurso de pessoas, e no final desse nosso encontro, a gente já vai começar a trazer a teoria geral da pena. Então, sem mais delongas, meus amigos, veja comigo aí na tela, o nosso tema de hoje é concurso de pessoas. Muitos gostam da expressão também concurso de agentes. Essa era a expressão que estava no nosso Código Penal originariamente, mas desde 1984 foi alterado para concurso de pessoas. Se você entender que agente é o sujeito ativo do crime, como efetivamente é, então não teria problema nenhum em falar em concurso de pessoas. A primeira coisa que eu quero lembrar aqui a vocês é que o concurso de pessoas, chamado de concursus delinquentium, ou seja, o concurso de delinquentes, concurso de criminosos, portanto, então concursus delinquentium, ele se diferencia, evidentemente, do concurso de crimes, concurso de crimes, que seria chamado aqui, meus amigos, de concursus delictorum, ou seja, concurso de delitos. Então, a diferença fundamental, nós sabemos, é que no concurso de pessoas nós temos uma pluralidade subjetiva, significa dizer, nós temos mais de um criminoso, ao passo que no concurso de crimes nós temos uma pluralidade objetiva, ou seja, nós temos mais de um crime. Então, concurso de pessoas, pluralidade subjetiva porque diz respeito aos sujeitos, e os sujeitos aqui são sujeitos ativos do crime, os criminosos. No concurso de crimes, uma pluralidade objetiva, porque é uma pluralidade de objetos, e o objeto que está em voga aqui é o crime, por isso pluralidade de crimes. Bom, claro que na prática pode acontecer de termos um crime com concurso de pessoas e também concurso de crimes. Então, termos a situação na qual duas ou mais pessoas cometem dois ou mais crimes. Nós teremos concurso de pessoas e concurso de crimes concomitantemente. Mas o tema de que eu fui incumbido de falar nesse nosso segundo encontro é o tema concurso de pessoas, a pluralidade subjetiva no crime. E eu já começo aqui, meus amigos, trazendo um primeiro tópico, que é o tópico atinente à classificação dos crimes quanto ao concurso de pessoas. Então, classificação dos crimes quanto ao concurso de pessoas. Veja que no nosso encontro anterior, nós trouxemos uma série de classificação dos crimes quando a gente falava da consumação, lá na parte do iter criminis relacionado à consumação. Então, nós falamos de uma série de classificações de crimes. Agora, nós estamos dando continuidade a outras classificações, só que agora falando da classificação dos crimes quanto ao concurso de pessoas. E quanto ao concurso de pessoas, o crime pode ser classificado em, eu repito, pode ser classificado em crime de concurso eventual, também chamado de unissubjetivo ou monossubjetivo. Então, unissubjetivo ou monossubjetivo, ele também é chamado de crime de concurso eventual. E nós temos o crime plurissubjetivo, também chamado de crime de concurso necessário. Então, eu repito, temos em primeiro lugar o crime unissubjetivo, também chamado de monossubjetivo ou crime de concurso eventual. E, por outro lado, nós temos o crime plurissubjetivo, também chamado de concurso necessário. Então, o que é um crime unissubjetivo? Porque, às vezes, quando eu falo só unissubjetivo e plurissubjetivo, aí eu costumo fazer a seguinte pergunta em aula presencial. Olha, um homicídio, ele é unissubjetivo ou plurissubjetivo? E a gente tem uma tendência a ir apenas pela expressão e acreditar que o homicídio, se praticado por uma pessoa, seria unissubjetivo, se praticado por mais de uma pessoa, seria plurissubjetivo? Não, está errado. Basta você lembrar do sinônimo. O unissubjetivo, ele é chamado de crime de concurso eventual. Significa dizer, crime unissubjetivo é aquele no qual eventualmente haverá concurso de
pessoas. Ou seja, o crime unissubjetivo, meus amigos, é aquele que pode ser praticado por uma ou mais pessoas. Portanto, o homicídio e a larga maioria dos demais crimes é constituída de crimes unissubjetivos. Se você parar para pensar, o homicídio, sim, mas o furto, o roubo, o estupro, a corrupção, todos são crimes que podem ser praticados por uma ou mais pessoas. Crime, portanto, de concurso eventual, significando dizer que eventualmente pode haver o concurso de pessoas. Todos esses crimes, a larga maioria dos crimes, evidentemente, é constituída, portanto, de crime unissubjetivo. Crime, portanto, de concurso eventual, pode ou não haver concurso de pessoas. Ou seja, se no caso concreto o homicídio, o furto, o roubo ou o estupro forem praticados por mais de uma pessoa, isso não faz com que ele seja plurissubjetivo. Ele continua a ser unissubjetivo. Porque o que caracteriza o unissubjetivo não é o fato de só ter uma pessoa, é o fato de o crime poder ser praticado por apenas uma pessoa. E aí você já compreendeu que na nossa segunda classificação aqui, o crime plurissubjetivo, conforme nós já mencionamos, ele é chamado também de crime de concurso necessário, significando dizer, são os crimes nos quais necessariamente haverá concurso de pessoas. Necessariamente. Então, é o exemplo da associação criminosa, que se encontra no artigo 288 do Código Penal e que até 2013 era chamada de crime de quadrilha ou bando. Na época precisava-se de pelo menos 4 pessoas, daí o nome quadrilha, né? Mas mudou a terminologia, passou a ser associação criminosa e mudou também a tipificação. Hoje não são necessárias 4 pessoas, basta que existam 3 pessoas para que a gente fale em associação criminosa. Mas nós podemos mencionar também, meus amigos, aqui o crime de organização criminosa, que é diferente. Está lá na nossa lei de organização, a Lei 12.850. E também é um crime de concurso necessário, porque neste caso nós precisaremos de pelo menos 4 pessoas, né? A organização criminosa são 4 pessoas que estão ali com divisão de tarefas, estruturação de atividades, estrutura hierarquizada, destinada à prática de crimes com pena superior a 4 anos ou que haja relação de internacionalidade. Mas no momento o que nos interessa é lembrar que é necessário que existam pelo menos 4 pessoas. Um outro exemplo é o crime de associação para o tráfico, que se encontra no artigo 35 da Lei de Drogas, que nós sabemos é a Lei 11.343 de 2006. Na associação para o tráfico, é necessário que nós tenhamos pelo menos 2 pessoas. Então veja, na associação criminosa pelo menos 3 pessoas, na organização criminosa pelo menos 4 pessoas, na associação para o tráfico pelo menos 2 pessoas. Todos aqui são crimes de concurso necessário. Porque são crimes nos quais necessariamente eu preciso de mais de uma pessoa. Não tem como praticar associação para o tráfico sozinho. Não tem como praticar associação para o tráfico, associação criminosa sozinho. Né? Então, todos são crimes aqui plurissubjetivos. E poderíamos citar outros tantos. A organização terrorista, que nada mais é do que uma organização criminosa, portanto, pelo menos 4 pessoas, dedicados à prática de atos de terrorismo, nos termos da lei de terrorismo, que é a Lei 13.260 de 2016. Podemos ainda citar, lá no Código Penal, o exemplo do crime de rixa. Rixa é aquela briga generalizada, todo mundo batendo em todo mundo, típico de briga de bar, aquela confusão e tal. Na rixa, não há na lei um número de participantes, mas uma coisa é certa, não é possível praticar rixa sozinho. Para que haja rixa, é necessário que haja, no mínimo, mais de uma pessoa e, portanto, crime plurissubjetivo, crime no qual necessariamente haverá concurso de pessoas. Tá? Então, eu repito, o crime unissubjetivo, a larga maioria dos crimes, ou seja, crimes que podem ser praticados por uma ou mais pessoas. Já o crime plurissubjetivo é a minoria ínfima dos crimes, que são aqueles que podem ser praticados necessariamente, só podem ser praticados necessariamente por 2 ou mais pessoas. Tá? Dito isto, a gente avança aqui para um próximo tópico, ainda sobre o concurso de pessoas, agora para falarmos, meus amigos, dos elementos do concurso de pessoas. Os elementos, ou seja, o que é necessário para caracterizar o concurso de pessoas. Para caracterizar o concurso de pessoas, é necessário que eu
tenha 4 elementos, ou 4 requisitos, nós podemos chamar assim também. Quais são os requisitos, quais são os elementos para que eu possa falar em concurso de pessoas? Em primeiro lugar, meus amigos, é o requisito mais óbvio, e o óbvio também deve ser dito, o mais óbvio é que haja pluralidade de agentes, né? Como nós já dissemos aqui, agentes, pluralidade de agentes. Como nós já dissemos aqui, agente é o sujeito ativo do crime. Então, quando eu digo pluralidade de agentes, eu estou me referindo a, no mínimo, 2 pessoas. Então, 2 ou mais pessoas. Mas, mais do que isso, é necessário que entre estes agentes exista a unidade de desígnios, mas também aqui a unidade delitiva. Unidade delitiva. Ou seja, é necessário que eu tenha mais de uma pessoa praticando o mesmo crime ou os mesmos crimes. Porque se são 2 criminosos agindo autonomamente, cada um praticando um crime diferente, evidentemente eu não tenho concurso de pessoas. Então, assim, né, por incrível que pareça, mas um exemplo, incrível que pareça, mas há precedentes, já aconteceu, casos no Brasil, em que um ladrão ingressa no estabelecimento comercial armado para roubar, e um outro ladrão, sem que ele se conhecesse, ingressa ali para roubar também, e evidentemente nesse caso, cada um está praticando um crime autonomamente. Eu tenho pluralidade de agentes, eu tenho 2 ladrões, mas são 2 crimes diferentes. Não há concurso de pessoas entre eles. Para que haja concurso de pessoas, é necessário que eles pratiquem o mesmo crime. Por isso que o segundo requisito é a unidade delitiva. Ademais, o terceiro requisito aqui, meus amigos, é a relevância das condutas. Relevância aqui, causal e jurídica. Relevância causal e jurídica das condutas. Ou seja, eu não falarei em concurso de pessoas se só um dos criminosos fez tudo. É necessário que eu tenha relevância de conduta de pelo menos 2 criminosos. Se um deles fez tudo, não é concurso de pessoas. Então imagina, eu chamo alguém para invadirmos uma casa e subtrair os bens que guarnecem aquela residência. E eu dou a ideia. Então eu que estou ali, né, enfim, premeditando o crime, eu estou ali como mentor do crime, eu sou o agente intelectual do crime porque eu estou esquematizando o crime. Eu dou toda a ideia e combino com o sujeito, olha, amanhã a gente se encontra aqui, a gente vai lá, e no dia assinalado, o sujeito concorda com tudo, no dia assinalado ele não aparece, eu vou lá sozinho e cometo o crime. Veja, originariamente eu tinha pluralidade de agentes, eu tinha 2 criminosos, eu tinha unidade delitiva, seria apenas um furto, só que eu não tive o terceiro requisito, a relevância das condutas, porque um deles fez tudo. Se um tivesse dado a ideia para o outro executar, eu até poderia falar na relevância das condutas, um sob o aspecto material e outro sob o aspecto intelectual. Só que não, eu estou citando um exemplo em que eu fiz questão de frisar, em que eu dizia, eu dou a ideia e eu executo. Quer dizer, eu não tenho relevância de condutas, eu tenho relevância de apenas uma conduta. A relevância da conduta é de apenas um agente. E nesse caso, evidentemente, não haverá concurso de pessoas. O último requisito, meus amigos, é que exista um vínculo subjetivo entre os criminosos. A gente pode chamar de vínculo subjetivo, de liame subjetivo, podemos falar de vínculo de vontade, de acordo de vontades, mas é necessário que eu tenha justamente essa união de quereres entre os criminosos. Se eles agem autonomamente, ainda que eu tenha apenas um crime, mas se não houver vínculo psicológico entre eles, não haverá concurso de pessoas. Cito um exemplo só para ilustrar, um exemplo tanto quanto estapafúrdio, porque exemplo estapafúrdio é a expressão que eu utilizo para designar aquele exemplo que na prática você não vai ver. Mas esse exemplo estapafúrdio, ele desempenha um importantíssimo papel didático. Ou seja, na prática você não vai ver, mas ele é extremamente didático para que você lembre a teoria. E você vai lembrar desse seguinte exemplo. Imagine que A, ele quer atirar em B, ele quer matar B, ele quer atirar para matar, animus necandi, a intenção de matar. Só que B tem um outro desafeto, que nós chamaremos de C.
E A, que é o primeiro atirador, e C, que é o segundo atirador, eles não se conhecem. Ambos querem atingir a mesma vítima, ambos querem matar a mesma vítima, só que um dos atiradores não sabe da existência do outro. E quando B vai andando no meio da rua, A e C, cada um deles se prosta de um lado da rua, e quando B vem passando, cada um deles deflagra disparo sem que um soubesse da existência do outro, eu repito. É um exemplo que realmente você não vai ver na prática, mas que é extremamente didático para a gente compreender aqui a ausência do quarto requisito. Veja que eu tenho os 3 primeiros requisitos do concurso de pessoas. Veja comigo, está aí na tela, o primeiro requisito é a pluralidade de agentes. Nós temos a pluralidade de agentes, porque nós temos aqui 2 atiradores. Temos, portanto, 2 pessoas agindo com a intenção homicida, A e C. Nós temos também o segundo requisito, que é a unidade delitiva, porque veja que ambos provocam apenas um homicídio. Eu não tenho como cada um deles provocar um homicídio diferente, porque só tem uma vítima, só tem um bem jurídico. Então, cada um deles está agindo autonomamente, mas provocando apenas um crime de homicídio. Por outro lado, veja que eu também tenho o terceiro requisito, a relevância causal e jurídica de todas as condutas, porque vamos imaginar um exemplo no qual a perícia atesta que os 2 disparos contribuíram para a morte da vítima. Ou que a vítima tenha sobrevivido e, portanto, cada um deles responderia autonomamente pela tentativa de homicídio. Ou seja, eu tenho a relevância das condutas. Mas veja que nesse meu exemplo eu não tenho aqui o vínculo subjetivo entre os criminosos. E se eu não tenho vínculo subjetivo entre os criminosos, meus amigos, vejam bem, eu não falo em coautoria. Eu não tenho coautoria. Coautoria é uma modalidade de concurso de pessoas. Concurso de pessoas, veja bem comigo, pode ser coautoria ou pode ser participação. Neste caso aqui, eu não tenho coautoria, também não tenho participação. O que eu tenho aqui, meus amigos, vejam só, é uma autoria colateral. Eu tenho uma autoria colateral, olha como é diferente. A coautoria é modalidade de concurso de pessoas, a autoria colateral não. Autoria colateral significa que cada um deles está agindo de per si, sem vínculo subjetivo entre esses criminosos. E eu faço um acréscimo. Pode ser, vamos imaginar, que os 2 tenham deflagrado disparos e apenas um dos projéteis de arma de fogo matou a vítima. Uma das balas matou, e vamos imaginar que a perícia não consegue dizer se foi a bala de A ou de C. Nesse caso, acho que a perícia teria um trabalho mais facilitado, já que cada um estava de um lado e tal. Mas vamos imaginar que não, eles estavam bem próximos do mesmo lado da rua, com arma do mesmo calibre, e a perícia não consegue dizer se quem matou foi A ou foi C, mas apenas uma das balas matou, a outra apenas passou de raspão. Nesse caso, o que fazer? Veja que essa é uma hipótese de autoria colateral que caracteriza também a chamada autoria incerta. E a autoria incerta é bem diferente da autoria desconhecida. Na autoria desconhecida, eu realmente não tenho ideia de quem foi. Ou até tenho ideia, mas eu não tenho prova. Na autoria incerta, eu não tenho prova para individualizar, mas eu já tenho a certeza de que foi um dos 2, ou mais de 2, se fosse o exemplo, um dos 2 nesse meu exemplo, né? Então aqui, se eu já tenho a certeza que um dos 2 matou, mas eu não tenho certeza qual dos 2, então eu não falo ainda em uma autoria certa, mas eu também não falo em autoria desconhecida. Aqui eu estou no meio termo, eu vou falar na autoria incerta. Na autoria, eu repito, incerta. Tudo bem? Muito importante, então, chamarmos a atenção para isso. E aí, meus amigos, eu evoluo ainda um pouco para lembrar aqui a vocês o seguinte, que neste caso, não restaria alternativa ao juiz senão condenar os 2 pela tentativa de homicídio. Por quê? Porque em relação à tentativa de homicídio já existe prova cabal, prova definitiva. Já existe prova definitiva de que os 2 atiraram com ânimos necandi e, portanto, já existe prova definitiva de que, no mínimo, eles cometeram a tentativa de homicídio. Só que eu não tenho prova robusta, cabal, definitiva para dizer se quem consumou o homicídio foi A ou C.
Significando dizer, em relação a quem consumou o crime, eu estou na seara da dúvida, e a dúvida milita em benefício do réu. Então eu estaria diante de uma hipótese na qual eu teria aqui uma dúvida pro réu, e, portanto, ambos seriam condenados pela tentativa de homicídio. Veja que não é a melhor das soluções, mas é a única solução para respeitar o direito de inocência e respeitar o indúbio pro réu, que é um consectário do direito de inocência. Não é a melhor das soluções porque, na prática, nós temos um homicídio consumado e temos 2 condenados por tentativa de homicídio. Então está longe de ser a melhor das soluções, mas é a solução que mais se adequa, né, claro, a melhor das soluções seria a perícia identificar quem foi o homicida e aí quem atirou era condenado pelo homicídio consumado e outro pelo homicídio tentado. Esse seria o melhor dos mundos. Mas diante da incerteza, então não resta alternativa senão condenar ambos pela tentativa de homicídio. Tá? Bom, meus amigos, olha só comigo aqui na tela, o que mais? Então, já falamos aqui dos requisitos para o concurso de pessoas, já tínhamos falado da classificação dos crimes quanto ao concurso de pessoas. Eu vou avançar ainda aqui com vocês para que a gente venha trazer as teorias sobre a punibilidade no concurso de pessoas. Teorias sobre a punibilidade no concurso de pessoas. E o que é que nós temos a dizer em relação a isso? Bom, são 3 teorias para explicar a punibilidade no concurso de pessoas. A primeira teoria é chamada de teoria monista ou teoria unitária. Teoria monista ou teoria unitária, tá? Alguns autores vão chamar a teoria monista de monística. É o que faz, por exemplo, o professor Luiz Regis Prado. E essa teoria monista ou unitária, ela também é chamada de teoria igualitária, há quem prefira essa expressão. Então podemos chamar de monista, unitária, monística ou igualitária. Tudo no mesmo. Por outro lado, nós temos aqui uma segunda teoria, que é a teoria dualista, que alguns vão chamar de teoria dualística. E, por fim, a teoria pluralista, que também pode ser chamada de teoria pluralística, né? Luiz Regis Prado que usa essas expressões, monística, dualística e pluralística. A maioria vai utilizar as expressões que eu escrevi aqui, monista, dualista e pluralista, sendo que a monista pode ser chamada também de unitária ou de igualitária. Bom, o que é que diz a teoria monista? A teoria monista vai nos dizer que todos aqueles que contribuíram para o crime responderão por aquele crime. Então, todo mundo que contribuiu para o homicídio responde pelo homicídio, independentemente de ser autor ou partícipe, mas responderão pelo mesmo crime de homicídio. Já a segunda teoria, que é a teoria dualista, vai nos dizer que os autores responderão por um crime e os partícipes responderão por um segundo crime. Eu terei um crime para os autores e terei um outro crime para os partícipes. Então, a título de exemplo, se porventura nós tivéssemos adotado a teoria dualista, o que não fizemos, nós teríamos um crime de homicídio e, por exemplo, teria um crime de participação em homicídio, porque eu precisaria de um tipo penal para os autores e outro tipo penal para os partícipes. Na teoria dualista é assim, autores respondem por um crime, partícipes respondem por um outro crime. Tá? Já na teoria pluralista, eu posso ter tantos autores e partícipes ou melhor, eu posso ter tantos crimes quantos forem os autores ou partícipes. A título de exemplo, vamos imaginar uma situação na qual eu tenho 4 criminosos, 2 autores e 2 partícipes, tá? Pela teoria monista, os 4 respondem pelo mesmo crime. Então, se eu tenho 2 autores e 2 partícipes do homicídio, pela teoria monista, os 4 vão responder pelo homicídio. Se a gente adotasse a teoria pluralista, eu teria os autores respondendo pelo crime X e os partícipes respondendo pelo crime Y. Como eu disse, seria se a nossa lei tivesse o homicídio e a participação em homicídio. E pela teoria pluralista, como eu disse, a gente poderia ter 4 crimes diferentes, porque a gente pode ter tantos crimes quantos forem os autores ou partícipes. Tudo bem? Importante, então, atentarmos para isso. A nossa teoria, meus amigos, é a primeira. Nós adotamos a teoria monista.
Ou seja, né, é o que diz o artigo 29 do nosso Código Penal, quando ele nos diz que todo aquele que participou do crime, todo aquele que contribuiu para o crime, responde nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade. Ou seja, os autores e partícipes do homicídio responderão todos pelo homicídio. Os autores e partícipes do furto responderão todos pelo furto e assim sucessivamente. Agora, respondem na medida da sua culpabilidade. Então, é o juiz, no caso concreto, que vai dosar a pena, e a gente vai estudar aqui dosimetria da pena, e ao dosar a pena, o juiz vai aquilatar a culpabilidade de cada um e, portanto, a pena adequada para cada um. Mas todos respondendo pelo mesmo tipo penal, porque a nossa teoria é a teoria monista, também chamada de unitária ou igualitária, tá? Bom, só que a nossa teoria é uma teoria monista moderada. E aí existem alguns sinônimos também. Ela é chamada de monista moderada, ou monista temperada, monista mitigada, monista matizada, é tudo sinônimo, tá? Então, teoria, ou seja, em suma, o que é que significa dizer? Que é uma teoria monista com exceções pluralistas. Então, eu repito que eu posso chamar de monista moderada, mitigada, matizada, temperada. Significa mesma coisa, tudo a mesma coisa. É uma teoria monista com exceções pluralistas. Simples. Bom, então, o que que acontece? Por que é uma teoria monista moderada? Por que eu tenho uma teoria monista com exceções pluralistas? Porque, a priori, a teoria é monista, significando dizer quem contribuiu para o crime responde nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade. Porém, a depender do caso concreto, eu posso ter situações nas quais, eu repito, ter situações nas quais eu terei, meus amigos, veja, mais de um crime diante da mesma conduta. Então, pode acontecer de eu ter mais de um crime diante da mesma conduta. Então, é o que acontece, a título de exemplo, quando eu falo no aborto. Imagina que uma mulher procura alguém para fazer o aborto e esse alguém faz o aborto. Veja que, pela nossa lei, a gestante responde pelo artigo 124 e o terceiro responde pelo artigo 126, que é o aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante. Ou seja, eu tenho uma mesma conduta, eles contribuem para a mesma conduta, eles unem esforços para a mesma conduta, que é o abortamento, mas cada um responde por um crime diferente. Isso é uma exceção pluralista à nossa teoria monista. A mesma coisa na corrupção. O particular oferece dinheiro e o funcionário público recebe. Eles contribuem para a mesma conduta, mas pela nossa lei, cada um responde por um crime diferente. Porque o particular responde pela corrupção ativa, artigo 333, e o funcionário público pela corrupção passiva, artigo 317. Tudo isso é exceção pluralista à teoria monista, ou seja, são situações nas quais eu tenho as pessoas contribuindo para a mesma conduta, mas cada um responderá por um crime diferente, porque assim é a previsão da nossa lei. Tá bom? Então, eu fecho aqui esse nosso primeiro bloco e a gente volta daqui a pouco no nosso segundo bloco. Eu já vou colocar aqui falando das modalidades de concurso de pessoas, ou seja, trazendo aqui mais um tópico para a gente. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Ok, meus amigos, a gente já iniciou aqui no bloco anterior falando do concurso de pessoas, já trouxemos um conceito, uma diferenciação em relação ao concurso de crimes, já falamos da classificação dos crimes quanto ao concurso de pessoas, a divisão em crimes unissubjetivos e plurissubjetivos, falamos dos requisitos para que se caracterize o concurso de pessoas, e aí, dando seguimento, nós vimos aqui também, né, no nosso último tópico, justamente as teorias sobre a punibilidade no concurso de pessoas. Vimos que a nossa teoria é a teoria monista moderada, de modo que, no Brasil, todo aquele que contribuiu para o crime responde nas penas a ele cominadas na medida da sua culpabilidade. Mas pode acontecer de a lei prever excepcionalmente que, para uma mesma conduta, exista mais de um tipo penal e, portanto, nós teríamos uma exceção à teoria monista. Pois bem, nosso próximo tópico é o tópico atinente às modalidades de concurso de pessoas. Quais os tipos de concurso de pessoas que nós temos, né? Então, modalidades de concurso de pessoas, os tipos de concurso de pessoas. E eu já havia antecipado que são duas modalidades.
nós temos apenas a coautoria e a participação. Então, temos a autoria e a participação, tá? Então, coautoria e participação são as modalidades de concurso de pessoas que nós temos. Bom, coautoria, a gente precisa lembrar que eu terei aqui um concurso de pessoas com mais de um autor. Veja, lembrando, um concurso de pessoas com mais de um autor, não basta ter mais de um autor, porque nós sabemos que mais de um autor pode ser que não seja coautoria, pode ser uma autoria colateral, conforme nós inclusive exemplificamos aqui. Então aqui eu estou falando de concurso de pessoas com mais de um autor, tá? Então, aí eu falaria na coautoria. Mas o que é a participação? Participação é a contribuição secundária no crime. Então, nós podemos concluir que o autor é o agente principal da conduta delitiva e partícipe é o agente secundário, ele é o agente acessório. Aliás, a ideia de acessoriedade para designar a participação é algo muito presente. Então, realmente, o partícipe é o acessório, é o agente acessório, é o agente secundário. E nós sabemos que a lógica é a de que o acessório siga a sorte do principal. Significando dizer com isso, meus amigos, que só haverá participação se eu tiver pelo menos um autor. Se eu não tiver um autor que efetivamente pratique a conduta, eu não tenho como punir a participação. A título de exemplo, se eu induzo alguém a praticar o crime e esse alguém não chega sequer a tentar o crime, eu que estou ali tentando induzi-lo ao crime, eu também não responderei por absolutamente nada. Por quê? Porque o acessório segue a sorte do principal. Se não há o principal, nem chegou a existir o crime. E se não chegou a existir o crime, eu não tenho como punir a participação. Então, quem é o partícipe? O partícipe é aquele que tem uma contribuição acessória, ele tem uma contribuição secundária e pode haver dois tipos de participação, meus amigos. Nós temos, de um lado, a participação moral, também chamada de participação intelectual, e nós temos a participação material. Então, a participação ela pode ser moral, que também é chamada de intelectual, ou nós podemos ter a participação material. Na participação intelectual, também chamada de moral, nós temos duas modalidades. Nós temos o induzimento e temos a instigação. Então, induzimento e instigação como modalidades de participação moral. E a participação material é o auxílio. Tá? Então, participação material é o auxílio. Então, participação fundamentalmente é induzir, instigar, prestar auxílio. Induzir ou instigar como modalidade de participação moral e prestar auxílio como modalidade de participação material. A gente precisa lembrar que quando a gente diz que o induzimento, instigação e auxílio constituem modalidade de participação, ou seja, a modalidade de contribuição acessória, é evidente que nós estamos partindo do pressuposto de que induzir, instigar ou prestar auxílio não constituem a conduta nuclear, ou seja, não constituem o núcleo do tipo, não constituem as condutas descritas no tipo penal. Porque se a conduta descrita no tipo penal for essa, aí aquele que induz, instiga ou presta auxílio não está sendo, não é mero partícipe, ele é o autor do crime. Eu digo isso porque eu acabei de mencionar, né? Se eu tenho um partícipe, alguém que induz, instiga, presta auxílio, mas eu não tenho alguém que chega a praticar a conduta principal, então a participação não é punível. Só que quando eu falo induzimento, instigação, ou prestar auxílio ao suicídio ou à automutilação, eu não estou falando em participação no crime, eu estou falando em autoria. Porque a conduta é essa, o tipo penal possui esses núcleos, induzir, instigar ou prestar o auxílio. Estes são os três núcleos do tipo. Então, neste caso, quem induz, instiga ou presta auxílio, aí não é partícipe, aí é autor desses crimes. Agora, se eu induzo, instigo ou presto auxílio ao homicídio, ao furto, ao roubo, ao estupro, à corrupção, aí nestes casos eu seria partícipe desses crimes e não autor.
Tá? Agora, a gente precisa lembrar, como eu acabei de mencionar, o exemplo do artigo 122 do Código Penal. É induzir, instigar ou prestar auxílio ao suicídio e também, cuidado, à automutilação. Porque lembra que isso é uma mudança que foi promovida pela Lei 13.968, 13.968, do dia 26 de dezembro de 2019. Então, é no finalzinho de 2019 que foi alterado o artigo 122 do Código Penal. E o artigo 122 do Código Penal, que trazia o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, agora é induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou a automutilação. Tá? Bom, então vamos lá. Qual a diferença entre induzir, instigar ou prestar auxílio? Nós já sabemos que induzir e instigar são modalidades de participação moral ou intelectual. Tá, mas o que é o induzir, o que é o instigar? E qual a diferença em relação à participação material, que é o auxílio? Meus amigos, vejam, a diferença entre induzir e instigar, vamos lembrar, é que no induzimento, eu que induzo, estou criando a ideia na cabeça do outro. Induzir é dar a ideia, é criar a ideia. Por outro lado, o instigar é alimentar uma ideia pré-existente, é reforçar a ideia. Então, se uma pessoa vem para mim e diz, olha, fulano me ofendeu, ele me ofendeu, ele está falando mal de mim por aí, eu já soube, ele está falando coisas horríveis a meu respeito, e ao invés de tentar demover esse sujeito de alguma tentativa de vingança, vamos imaginar que eu digo para ele, olha, eu no seu lugar ia lá e dava um tiro nele. Nem tinha passado isso pela cabeça dele, mas eu estou ali criando a ideia. Eu, no seu lugar, ia lá e dava um tiro nele. Vá lá, compre uma arma, atire. Esse sujeito não vale nada. Veja, se este indivíduo efetivamente adquirir uma arma, se dirigir até o seu desafeto e deflagrar disparos contra ele com ânimos necandi, ele será autor do crime e eu serei o partícipe por induzimento, na medida em que eu dei a ideia, eu criei a ideia na cabeça dele. Isso é participação por induzimento. Induzimento é isso, é criar a ideia na cabeça do outro. Por outro lado, volte comigo aqui para a tela, na instigação, eu não vou dar a ideia, eu vou reforçar uma ideia pré-existente. Seria este mesmo exemplo que eu acabei de citar, só que vamos fazer uma pequeníssima modificação para dizer que o sujeito vem falar comigo, dizendo que uma outra pessoa está falando mal dele, que outra pessoa o ofendeu, só que ele já vem com a ideia de matar. Ele já vem, eu vou lá dar um tiro nele. E ao invés de tentar demovê-lo dessa ideia totalmente sem sentido, eu reforço, eu alimento e eu digo, é isso mesmo. Eu no seu lugar iria lá e faria a mesma coisa, você está certíssimo. Veja, eu estou reforçando uma ideia pré-existente e eu estou atuando como partícipe da mesma forma, certo? Então, neste caso, se ele vai lá e efetivamente deflagra os disparos contra o sujeito, ele é autor e eu sou partícipe, porque eu, neste meu segundo exemplo, instiguei. Eu quero te recordar que, conforme eu mencionei, participação é a conduta acessória e o acessório segue a sorte do principal, de modo que, conforme eu mencionei, se eu atuar como partícipe, mas o sujeito não iniciar os atos de execução da conduta principal, eu quero que você recorde que eu não terei conduta punível. Não se pune a conduta do partícipe se a conduta principal não chegou sequer a ser executada. Porque se iniciou a execução, conforme a gente viu no nosso último encontro, eu já poderia falar em tentativa e, nesse caso, responderiam autor e partícipe pela tentativa. Tá? Agora, é muito importante que a gente compreenda, então, que se, porventura, eu induzir, eu instigar e o sujeito entrou por um ouvido, saiu pelo outro, ele nem tenta, ele não responderá evidentemente por nada e eu também não, porque eu não posso punir a participação nesse caso. Veja que eu estou falando dessa situação em que eu dou a ideia a alguém. É diferente de eu fazer uma apologia ao crime. A apologia é incerta, é indeterminada. A apologia é eu chegar a gravar um vídeo no YouTube e dizer para as pessoas saírem por aí cometendo crime. Eu gravar uma música fazendo apologia a práticas criminosas. Aí é apologia. Aí eu não estou induzindo ou instigando pessoa certa e determinada. Aí eu estou fazendo apologia e aí já existe um tipo penal específico para isso.
tá? Bom, outro ponto específico aqui, meus amigos, diz respeito à questão do auxílio, porque já falamos do induzimento, é aquela hipótese na qual eu dou a ideia, eu crio a ideia na cabeça do outro, e já dissemos também, já falamos sobre a instigação, que é aquela situação na qual eu reforço uma ideia pré-existente. Tudo bem, mas e o auxílio? O auxílio é uma ajuda material. Daí por que é chamada de participação material? É porque efetivamente é uma ajuda material. Então eu vou ajudar o criminoso, vou ajudar o agente principal de alguma forma materialmente. Então eu, por exemplo, entrego a arma para que ele vá deflagrar disparos em alguém. Eu entrego, a dose de veneno para que ele vá ministrar a dose de veneno em alguém. Então eu dou uma ajuda material. Tá? Eu financio, eu dou uma carona, eu facilito de algum modo, eu entrego as chaves da casa da vítima para ele poder ingressar. Então eu dou uma ajuda material. Tá? Bom, evidentemente a gente precisa lembrar que pode ser que o induzimento, instigação ou auxílio, eles já constituam crimes autônomos. Eu já citei aqui o exemplo de induzir, instigar ou prestar auxílio ao suicídio, mas eu poderia citar aqui nesse exemplo do auxílio material de entregar a arma. É importante lembrar que se eu entrego a arma para alguém, eu já estou cometendo um crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Tá? Agora, se eu entrego a arma para esse alguém com o dolo de que esse alguém mate e esse alguém efetivamente mata, aí é mais grave, porque eu responderei pela participação ali por auxílio no homicídio. Tá? Bom, e por falar nisso, é muito importante que a gente lembre o seguinte: olha, não existe participação dolosa em crime, ou melhor, não existe participação culposa em crime doloso. Não existe participação culposa em crime doloso. Então, por exemplo, vamos imaginar uma situação na qual uma pessoa me pede uma carona. E eu, tudo bem, entra aí, vamos lá. Para onde é que você está indo? Ah, vou lá na casa de minha namorada. Tudo bem, vamos lá. Eu te levo, eu deixo o sujeito na porta da casa da namorada, o sujeito ingressa e espanca a namorada. Perceba que eu dei uma ajuda material a ele, dei uma carona. Evidentemente, jamais faria isso se eu tivesse a mínima ideia de que a intenção dele era chegar lá e espancar alguém. Mas eu dei uma ajuda material a ele. Só que a minha participação nesse caso não foi intencional, foi uma participação culposa. E o crime dele é um crime doloso. Pergunto, eu responderei pela prática do crime dele? Evidentemente, não. Diferente seria se eu tivesse agido dolosamente. Aí eu seria partícipe daquele crime que ele houvera praticado. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, eu vendo uma arma para alguém. Eu já cometi um crime, que é o crime do Estatuto do Desarmamento. Só que eu vendo a arma para aquele alguém que diz, olha, eu vou comprar uma arma porque eu quero deixar a arma em casa, porque se aparecer um bandido, etc e tal. E eu vendo a arma para ele, e ele pega a arma e, ato incontinente, ele se dirige até a casa do seu desafeto, deflagra disparos no desafeto, que vem a óbito imediatamente. E perceba que eu dei uma ajuda material, porque eu prestei um auxílio e entreguei a arma a ele. Neste caso, eu já cometi um crime, como eu mencionei, previsto no Estatuto do Desarmamento, mas a questão é, eu seria partícipe do crime de homicídio? E a resposta também é não. Por que não? Porque não existe participação culposa em crime doloso. Eu contribuí sim para a prática do crime dele, mas não de forma intencional. Veja como o exemplo mudaria se eu tivesse agido de forma intencional. Ou seja, eu sei que ele quer matar aquela pessoa e eu entrego a arma sabendo que ele irá matar. Neste caso, a minha participação é dolosa e eu não responderia exclusivamente pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Eu responderia também como partícipe no crime de homicídio. Muito importante que a gente compreenda isso. Que mais que eu quero falar aqui sobre essa questão da coautoria e da participação? Veja que é a partir da ideia de coautoria e da participação que eu chego aqui, meus amigos, a uma outra classificação dos crimes, que é justamente a classificação quanto a essa coautoria ou participação, e a gente pode chamar os crimes de crimes comuns, crimes próprios e crimes de mão própria. O que são esses crimes? Recorde comigo. Veja. Recorde comigo. Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa, significando dizer que não se exige nenhuma qualidade especial do agente.
não se exige, eu repito, nenhuma qualidade especial do agente. Nenhuma qualidade especial do agente. Qualquer um pode praticar. E é a larga maioria dos crimes. O furto, o roubo, o estupro. Então, todos esses são crimes nos quais qualquer um poderia praticar. Por outro lado, o crime próprio, ele exige uma qualidade especial do agente. Aí é o exemplo da corrupção passiva. Exige a qualidade especial de ser funcionário público no exercício da função em razão dela. Tá? É o exemplo também do infanticídio. Tem que ser mãe durante ou logo após o parto sob a influência do estado puerperal. Então são crimes próprios, crimes que exigem qualidade especial do agente. E o crime de mão própria, que é a terceira classificação aqui. O crime de mão própria, ele vai além. Porque o crime de mão própria, ele não admite a coautoria, embora ele admita a participação. E é por isso que tem toda a relação com o tema que nós estamos analisando aqui. O crime de mão própria, eu repito, ele não admite a coautoria, mas ele admite sim a participação. Então, é o exemplo que a doutrina invoca do crime do falso testemunho. O falso testemunho, que se encontra no nosso Código Penal. Falso testemunho é uma hipótese, meus amigos, que está contida no nosso Código Penal. E esse falso testemunho, ele ocorre exatamente nessa situação na qual só a testemunha pode cometer o crime como autor. Porque prestar depoimento como testemunha, isso é ato personalíssimo. Então, quando a testemunha vai lá, lembrando que o artigo 342 do nosso Código Penal, só a testemunha pode prestar depoimento, ninguém pode depor por ele ou com ele. Então, não admite a coautoria, todavia admite a participação. Por quê? Porque eu posso induzir a testemunha a mentir, eu posso instigar a testemunha a mentir, eu posso prestar auxílio para a testemunha a mentir. Então, eu posso agir como partícipe no crime de falso testemunho, mas não como coautor. Autor do falso testemunho, só a própria testemunha. Cuidado com isso, existe um precedente bem antigo do Supremo Tribunal Federal, mas foi a última manifestação do Supremo sobre o tema, que foi uma hipótese na qual o Supremo admitiu a condenação de um advogado como coautor do falso testemunho. As provas apontavam para o fato de que ele, na condição de advogado, havia orientado a testemunha a mentir, e ele foi condenado como coautor do falso testemunho e nas instâncias ordinárias. A matéria chegou até o Supremo Tribunal Federal, por intermédio da impetração de um habeas corpus, e o Supremo manteve a condenação a título de coautoria. É um precedente antigo, é um precedente de relatoria da ministra Ellen Grace, que já se aposentou há muitos anos. Mas é muito importante que a gente compreenda, então, que o Supremo, quando se manifestou sobre o tema, admitiu a coautoria no falso testemunho. A doutrina esmagadoramente majoritária não admite, porque compreende que o falso testemunho é um crime de mão própria e não um crime próprio, tá? Bom, voltemos, e sendo crime de mão própria, claro, vale lembrar, sendo crime de mão própria não caberia a coautoria. A grande peculiaridade, a grande característica do crime de mão própria é essa, é o fato de não se admitir a coautoria, embora se admita a participação. Avançando aqui, meus amigos, que mais que a gente tem para trazer? Olha só, um próximo tópico aqui, então a gente vai avançar aqui para o tópico de número 5, aí é muito importante que a gente compreenda aqui nesse tópico de número 5, muito importante que a gente compreenda os conceitos de autor. Nosso tópico é conceito de autor, conceito de autor ou conceito de autoria, ou também chamada de teorias sobre a autoria. Então, conceito de autoria ou simplesmente as teorias sobre a autoria. O que a gente tem a dizer sobre isso aqui? Olha, existe um conceito amplo de autor, que é um conceito extensivo, e nós temos um conceito que é restritivo, que é um conceito restritivo ou também chamado de conceito restrito. Como é o conceito extensivo de autor? Para o conceito extensivo, não se diferencia a autoria e participação. Para o conceito extensivo, contribuiu para o crime, é autor ou coautor, não haveria participação. Isso nunca foi acolhido na nossa legislação. Então, conceito extensivo não faz diferença entre autoria ou participação. Todo mundo que contribuiu seria autor, e essa visão, esse conceito, ele não é admitido na nossa ordem legal, no nosso sistema legal.
Já quando a gente vai para o conceito restritivo, aí nós temos a diferenciação entre a autoria e a participação. Aí é necessário, meus amigos, diferenciar autoria e participação. E como é que se diferencia autoria ou participação? Aí nós temos algumas teorias. Temos, em primeiro lugar, a teoria subjetiva para diferenciar autoria de participação. Temos a segunda teoria, que é a teoria objetivo formal. Temos a terceira teoria, que é a teoria objetivo material. E temos a teoria do domínio do fato. Tá, vamos lá. A teoria subjetiva e objetivo material, eu já lhe antecipo, elas nunca foram acolhidas na nossa doutrina. Nossa doutrina sempre adotou a teoria objetivo formal e já há alguns anos vem adotando também a teoria do domínio do fato, que conforme a gente vai ver, não se excluem. Tá, primeiro, o que é a teoria subjetiva? Lembrando aqui que são 4 teorias do conceito restritivo. Primeiro, o que é a teoria subjetiva? Olha, teoria subjetiva, como o próprio nome indica, o peso, a ênfase, o fundamental está no aspecto subjetivo. Aspecto subjetivo a gente sabe que é o aspecto de intenção, é o aspecto de vontade. Então, para a teoria subjetiva, de um modo geral, vai nos dizer o seguinte, autor é aquele que age com ânimo de autor e partícipe é aquele que age com ânimo de partícipe. Autor é aquele que age com ânimo de autor, partícipe é aquele que age com ânimo de partícipe. Estranho isso, né? Mas assim, de um modo geral, significa o seguinte, meus amigos. Quem é que age com ânimo de autor? É aquele que tem um interesse pessoal no crime. Quem age com ânimo de partícipe é aquele que não tem interesse pessoal no crime. Então, por exemplo, alguém me bateu. Uma pessoa mais forte do que eu veio, me deu uma surra e tal. Aí, ao invés de procurar os meios legais cabíveis, eu, querendo me vingar do meu agressor, eu procuro um amigo meu, que é muito mais forte do que o meu agressor, e o sujeito me bateu, vamos lá e tal. E esse meu amigo, gosta muito de mim, vamos lá que eu vou dar uma surra nesse sujeito. E ele pega o sujeito e quebra na porrada e eu fico só assistindo. Perceba, eu não pratiquei conduta principal, eu nem encostei na vítima. Eu nem encostei. Eu fiquei só assistindo, me deleitando lá, porque o sujeito me agrediu e agora meu amigo está lá quebrando ele na porrada. Só que esse meu amigo, que é quem está realizando toda a conduta, ele não tem interesse pessoal naquele crime. Ele está fazendo aquilo para me fazer um favor. Ele está fazendo aquilo em deferência a mim. Para a teoria subjetiva, ele não seria autor do crime, ele seria mero partícipe, porque ele não possui interesse pessoal no crime. Por outro lado, eu, que nem encostei o dedo na vítima, seria o autor do crime de lesão corporal, porque sou eu quem tenho um interesse pessoal e eu que arquitetei a prática do crime. Então perceba que aqui para a primeira teoria, a teoria subjetiva, não faz muita diferença saber o que é que você efetivamente fez. Faz diferença saber o que você queria. Então não importa quem foi que bateu, quem foi que ficou assistindo. Importa saber quem é que tinha interesse pessoal no crime e quem não tinha interesse pessoal no crime. A doutrina alemã cita um caso bem curioso, caso concreto, caso real, embora pareça história de filme de Hollywood, filme de espião, mas é um caso real. É narrado por vários autores na literatura alemã e também na literatura portuguesa, nesse sentido o professor Jorge Figueiredo Dias. É um caso bem interessante que aconteceu na época antes da queda do Muro de Berlim, que foi um caso em que um alto funcionário da Alemanha Oriental, ele conseguiu fugir para a Alemanha Ocidental. E a União Soviética, ela enviou um agente secreto, por isso que eu disse que parece história de filme de Hollywood, mas é um caso real, eu repito. A União Soviética enviou um agente secreto que ingressou com a identidade falsa na Alemanha Ocidental, caçou esse funcionário e matou. Só que esse agente secreto foi preso. E ele foi condenado porque o tribunal alemão aplicou na época a teoria subjetiva e entendeu que ele, o atirador, ele não tinha interesse pessoal no crime. E como ele não tinha interesse pessoal no crime, ele foi condenado, mas ele foi condenado como partícipe e não como o autor.
Essa foi uma decisão extremamente criticada na imprensa, extremamente criticada nos meios de comunicação e, sobretudo, também na doutrina penal. E essa foi uma das razões pelas quais a teoria subjetiva entrou em declínio. Embora no Brasil, como eu já mencionei, ela nunca tenha sido adotada. Tá? Então essa, meus amigos, a primeira teoria subjetiva, eu repito. Tá? Bom, a segunda teoria, como eu já mencionei, ela até hoje é uma teoria muito forte no Brasil. O que é que diz a teoria objetivo formal? Para a teoria objetivo formal, autor é aquele que realiza o núcleo do tipo. Autor é aquele que realiza o núcleo do tipo. O núcleo do tipo, como nós sabemos, é o verbo da conduta criminosa. Então, no homicídio, né, tá lá o artigo 121, matar alguém, o núcleo do tipo é o verbo matar. Tá? O núcleo do tipo é o verbo matar. Então, quem é o autor do homicídio? É aquele que efetivamente mata. E quem é o partícipe? Porque, perceba, embora nós estejamos falando do conceito de autor, por tabela, a gente consegue identificar o partícipe. Por quê? Quando eu identifico quem é o autor, partícipe passa a ser todo aquele que contribuiu para o crime sem revestir a qualidade de autor. Então, pela teoria objetivo formal, quem é o autor? É aquele que realiza o núcleo do tipo. Tá bom, quem é o partícipe? É todo aquele que contribui para o crime sem realizar o núcleo do tipo. Ou seja, todo aquele que contribui para o crime sem revestir a qualidade de autor. Tá? Então, para a teoria objetivo formal, eu repito, autor é aquele que realiza o núcleo do tipo. E quem é o partícipe? Todo aquele que contribui para o crime sem realizar o núcleo do tipo. Tá. Conforme a gente vai ver daqui a pouco, a teoria do domínio do fato, ela não vem sobrepujar a teoria objetivo formal. Ela vem complementá-la. E a gente fala sobre isso daqui a pouco, porque eu estou vendo aqui que o prazo desse nosso segundo bloco já ficou apertado. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Bom, falávamos aqui no bloco anterior sobre o conceito de autoria. Dizemos, inclusive, que quando a gente conceitua o autor, por tabela, nós estamos também conceituando o partícipe. Porque quando a gente identifica quem é o autor, partícipe é todo aquele que contribuiu para o crime sem revestir essa qualidade de autor. Aí, volte comigo aqui para a tela, a gente começou falando do conceito extensivo. Dissemos que no conceito extensivo não se diferencia a figura do autor e do partícipe. Então, contribuiu para o crime, estaria enquadrado ali como autor do crime. Isso nunca foi acolhido no Brasil. Aí fomos para os conceitos restritivos. Entre os conceitos restritivos, nós começamos com a teoria subjetiva. Dissemos que, para essa primeira teoria, o que interessa é o elemento subjetivo, o elemento de vontade, o elemento de intenção, de modo que autor é aquele que tem ânimo de autor e partícipe é aquele que tem ânimo de partícipe, e vimos que isso significa dizer ter ânimo de autor é aquele que tem interesse pessoal no crime, ter ânimo de partícipe é aquele que não tem interesse pessoal no crime. E aí nós finalmente chegamos aqui em uma teoria extremamente importante, que é a teoria objetivo formal. A gente já tratou dessa teoria objetivo formal no bloco anterior. A teoria objetivo formal, para essa teoria, autor é aquele que realiza o núcleo do tipo, ou seja, aquele que realiza o verbo da conduta criminosa. Então, lá no homicídio, é aquele que realiza o verbo matar, no furto, que realiza o verbo subtrair, no estupro, que realiza o verbo constranger, e por aí afora. Então, quem é o partícipe para a teoria objetivo formal? O partícipe é todo aquele que contribuiu para o crime sem revestir a qualidade de autor, ou seja, sem realizar o núcleo do tipo. Por outro lado, a gente tem aqui uma terceira teoria, que é a teoria objetivo material. É a terceira teoria do conceito restritivo, teoria objetivo material. Para a teoria objetivo material, meus amigos, vejam, para identificar o autor, não basta saber se ele realizou o núcleo do tipo. Para a teoria objetivo material, o autor ele tem uma contribuição efetiva para a prática do crime, ainda que não tenha realizado o núcleo do tipo. Então é analisar no caso concreto qual foi a contribuição de cada um, e aqueles que possuem contribuição mais efetiva, ainda que não tenham especificamente realizado o núcleo do tipo, seriam autores do crime. Tá? Essa teoria também nunca desfrutou de muito prestígio, sobretudo porque ela é muito incerta. É muito incerto você deixar à luz do caso concreto definir quando é que teve uma contribuição mais efetiva ou quando a contribuição foi menos efetiva. E aí a gente chega na quarta teoria, que é a teoria do domínio do fato,
que é chamado de conceito objetivo subjetivo, né? Chamado assim também conceito objetivo subjetivo de autoria. O que é a teoria do domínio do fato? Bom, é importante a gente compreender que a teoria do domínio do fato, ela não se aplica a todos os casos, ela não se aplica a todos os tipos de crime, porque ela não tem uma pretensão de ser uma teoria ampla, geral, para sobrepujar a teoria prevalente, que é a teoria objetivo formal, sobre a qual a gente já falou. A pretensão da teoria do domínio do fato é suprir as deficiências da teoria objetivo formal e não sobrepujá-la. Ou seja, a teoria do domínio do fato reconhece que aquele que realiza o núcleo do tipo é autor, né? Isso é reconhecido. A questão é que a teoria do domínio do fato, ela tem é que a teoria objetivo formal, ela tem uma pequena deficiência que é uma deficiência muito grave. É que, de acordo com a teoria objetivo formal, os mandantes não são autores do crime. Então, eu tenho um desafeto. O desafeto é meu, sou eu que tenho razões para matá-lo, sou eu que tenho interesse em matá-lo, sou eu que posso, de algum modo, me beneficiar com a morte dele, seja de que modo você imaginar, financeiramente, politicamente, sei lá, não interessa. É um exemplo aqui em que eu tenho um interesse e vou me beneficiar com a morte do sujeito. Aí eu procuro um matador de aluguel, um pistoleiro, eu vou e procuro, eu entro em contato com ele, eu pago pelos serviços dele, eu digo quem ele vai matar, como vai matar, onde vai matar, e eu nem digo por que vai matar, porque isso não interessa, ele está recebendo e vai ganhar o dinheiro dele só para cumprir ordens. Quer dizer, ele está exclusivamente cumprindo ordens e eu que tenho todo o interesse, eu que arquitetei tudo, eu que contratei o sujeito, disse como é que a vítima seria morta, como, quando, onde. Veja, tudo isso. E aí quando o pistoleiro vai e mata, ele realiza o núcleo do tipo matar. E eu, mandante, não realizei o verbo matar, eu mandei matar. Mas não é razoável que eu não seja enquadrado como autor desse crime, que eu seja mero partícipe, que eu tenha tido apenas uma contribuição acessória. Não é razoável que pelo fato de eu não ter apertado o gatilho, a minha contribuição tenha sido acessória, se sou eu que determinei a prática do crime. Então, esse é o calcanhar de Aquiles da teoria objetivo formal. É que a teoria objetivo formal, ela faz com que os mandantes sejam punidos na condição de partícipes e não na condição de autores. E aí, o que é que acontece? A teoria do domínio do fato já existia, né? Já existia antes, enfim, década de 30 do século XX, mais ou menos. E ela foi uma teoria que foi encampada por Wetzel, né? Hans Wetzel, o grande teórico da teoria finalista da ação, tanto que Wetzel chamava a teoria do domínio do fato de teoria do domínio final do fato, né? Depois Roxin, que não é finalista, é funcionalista, vai chamar de teoria do domínio funcional do fato, né? Mas, enfim, o fato é que a teoria do domínio do fato já existia, mas ela ganhou uma relevância muito grande nos julgamentos do Tribunal de Nuremberg. Lembra que o Tribunal de Nuremberg foi aquele tribunal ad hoc criado no âmbito do direito internacional para julgar os crimes praticados pelos nazistas. Então, quando acabou a guerra, em 1945, e aí vários nazistas foram mortos, alguns como Hitler se suicidaram, outros foram mortos na guerra e vários foram presos. E aqueles que foram presos foram levados a julgamento. E aí se criou um tribunal internacional, Tribunal de Nuremberg. E quando os líderes nazistas foram levados a julgamentos, então, assim, os oficiais de alta patente da SS, as grandes lideranças da Gestapo, enfim, o pessoal de Himmler, que era uma das correntes muito fortes ali do Partido Nazista, os próprios líderes do Partido Nazista, enfim, quando eles foram levados a julgamento, eles tinham uma tese defensiva, que era uma tese defensiva bastante repetitiva, que a tese era exatamente a seguinte: olha, eu não matei ninguém. Eu não apertei o gatilho. Não fui eu que apertei o botão que ligava a câmara de gás. Eles diziam, eu nunca estive em um campo de concentração. E era verdade. Muitos deles nem conheciam os campos de concentração mesmo. Mandavam as pessoas para os campos de concentração, davam ordens para que os soldados do campo de concentração matassem, exterminassem, fizessem todas aquelas atrocidades que nós conhecemos. Mas eles, pessoalmente, não iam até lá.
Eles pessoalmente não apertavam o gatilho, eles pessoalmente não apertavam o botão da câmara de gás, mas eles mandavam, eles tinham pleno domínio sobre o desdobramento daquelas atrocidades. Mas pela defesa deles, eles diziam, não fiz nada, porque nunca estive lá, nem conheço Auschwitz, né? Não conheço nenhum dos campos de concentração. Ou seja, pela teoria objetivo formal, eles não poderiam ser condenados como autores do crime. Eles seriam condenados como meros partícipes, enquanto os soldados que estavam nos campos de concentração cumprindo as suas ordens, eles seriam os autores do crime, pois eles apertavam os gatilhos e eles pressionavam os botões que ligavam as câmaras de gás e os fornos de incineração de pessoas. E aí é que a teoria do domínio do fato ganhou muita força. O que é que nos diz a teoria do domínio do fato? Repito, ela não vem desprezar a teoria objetivo formal, então ela continua a dizer que aquele que realiza o núcleo do tipo, ele é autor, mas além disso, é também autor aquele que possui o domínio sobre o desdobramento causal da conduta criminosa. É aquele, eu repito, que possui o domínio sobre o desdobramento causal da conduta criminosa, ainda que não tenha realizado o núcleo do tipo. No dizer do professor Figueiredo Dias, que eu já citei aqui hoje uma vez e estou citando novamente, professor catedrático da Universidade de Coimbra, e ele tem uma frase bem interessante quando ele diz assim, domínio do fato, que tem domínio do fato aquele que domina o si, o como e o quando do crime. Ou seja, é aquele que domina se o crime vai ocorrer, como o crime vai ocorrer e quando o crime vai ocorrer. É por isso que no meu exemplo eu fiz questão de utilizar essas expressões como quando eu dizia, eu contrato um pistoleiro, um matador de aluguel e eu determino ali quando o crime vai ocorrer, como o crime vai ocorrer, quem ele vai matar, se o crime vai ocorrer. Então, eu, mandante, tenho pleno domínio sobre o desdobramento causal da conduta criminosa. Neste caso, para a teoria do domínio do fato, eu que tenho domínio sobre o desdobramento da conduta criminosa, eu sou também autor do crime. Veja, também, porque aquele que está lá pressionando o gatilho, salvo, claro, se for nas hipóteses de obediência hierárquica, coação moral irresistível, agente impunível, salvo esses casos, aquele que está ali apertando o gatilho, também ele é autor. Os soldados que estavam no campo de concentração apertando o botão, eles eram também autores, porque cumpriam ordens manifestamente absurdas. Não vou nem dizer manifestamente legais, porque dentro da lógica da legalidade do direito nazista, nem havia legalidade, né? Por absurdo que seja, mas era assim. Então, o fato é que se o pistoleiro, o matador de aluguel, ele pressiona o gatilho, ele está evidentemente, ali praticando também, ele não está sendo coagido, não há coação moral irresistível, não há que se falar nesse caso em obediência hierárquica, porque não há vínculo entre funcionários públicos, e hierarquia pressupõe esse vínculo de direito público. O fato é que o sujeito que vai ali, o pistoleiro que pressiona o gatilho, que atira, ele responde como autor do crime, mas o mandante, ele também é autor do crime. Por que se ele não realizou o núcleo do tipo? Como eu dizia, a teoria do domínio do fato vem complementar a teoria objetivo formal para nos dizer que é também autor aquele que tem o domínio sobre o desdobramento causal da conduta criminosa. Aquele que domina o se, o como e o quando do crime. Se o crime vai ocorrer, como o crime vai ocorrer, quando o crime vai ocorrer. Tá? Então, muito importante atentarmos para isso, meus amigos, e a gente avança aqui mais um pouco em relação a isso. Como eu disse, a teoria do domínio do fato ela não vale para todo e qualquer crime. Não há que se falar em teoria do domínio do fato quando a gente fala, por exemplo, em crimes culposos. Não faz sentido. Né? Não há que se falar em teoria do domínio do fato quando a gente fala em crimes de mão própria, que nem sequer admitem a coautoria. Não faz sentido. Então, teoria do domínio do fato não é uma teoria genérica para todo e qualquer caso. É uma teoria para suprir as deficiências da teoria objetivo formal. Bom, é importante lembrar o seguinte, essa teoria do domínio do fato ela foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação penal 470, conhecido como processo do mensalão, e foi extremamente criticado pela doutrina a forma como o Supremo adotou a teoria do domínio do fato. Em alguns votos, chegou-se a dizer que aquele que ocupava o ápice de uma estrutura organizada de poder, ele deveria saber da prática do crime, e isso invocando a teoria do domínio do fato. Em algum momento se falou que por conta
conta da teoria do domínio do fato, não haveria necessidade de provar que o líder da organização tivesse ciência. Veja, não há que se confundir teoria do domínio do fato com teoria da prova. A teoria do domínio do fato é uma teoria de direito penal e não uma teoria de processo penal, e é uma teoria para que a gente tente identificar quem é autor e, por tabela, quem é o partícipe. É só isso. A teoria do domínio do fato, ela não tem essa pretensão de fazer com que alguém que ocupe uma estrutura organizada de poder, ele seja responsabilizado pela prática do crime. Não é assim que funciona. Ou seja, se o sujeito era lá o líder do partido nazista, ele precisava ter ciência das coisas que estavam acontecendo para que eu possa falar que ele tem um domínio do fato. Ele domina o se, o como e o quando. E é necessário que eu tenha prova em relação a isso, porque a teoria do domínio do fato não tem vínculo com a questão da teoria da prova, ao contrário do que foi dito em um dos votos lá no julgamento da ação penal 470, tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Estou me referindo, né, à ação penal 470, eu já disse, é o processo do mensalão. Então, sim, o Supremo já adotou a teoria do domínio do fato, agora a forma como foi adotada a teoria do domínio do fato é extremamente criticada pela nossa doutrina, inclusive pelos discípulos brasileiros do professor Roxin, né, como Luiz Greco, Alaor Café, que na época publicaram artigos comentando a decisão do Supremo Tribunal Federal, alguns disponíveis aí na internet, que quem tiver curiosidade em aprofundar achará facilmente. Mas então, avancemos em relação a isso, meus amigos, mas em resumo, hoje a teoria do domínio do fato é acolhida pela doutrina amplamente majoritária e também pela nossa jurisprudência, tá? Inclusive, como eu mencionei, do Supremo Tribunal Federal. Avancemos aqui em relação a esse tema, o que mais que a gente tem de importante. Então falávamos aqui, estamos no ponto 4, em que a gente falou, ou melhor, no ponto 5, né, que a gente falou aqui do conceito de autoria. Eu vou avançar aqui ainda um pouco, para que a gente possa falar então sobre as teorias da punibilidade na participação, que são chamadas, meus amigos, de teorias da acessoriedade. Teorias, eu repito, da punibilidade na participação, ou simplesmente teorias da acessoriedade. Então, teorias da punibilidade na participação ou teorias da acessoriedade, porque, como nós já dissemos hoje, a participação é o acessório, né? A autoria é o principal e a participação é o acessório, por isso a expressão acessoriedade, tá? Vamos lá. Então, teorias da acessoriedade. São teorias para nos dizer quando é que a participação é punível. Quando é que a participação é punível? É quando eu tenho alguém que é o autor que pratica algo, mas ele pratica o quê? Aí é que está. Vamos avançar aqui? Olha, a primeira teoria, meus amigos, é a teoria da acessoriedade mínima. A teoria da acessoriedade mínima nos diz que o partícipe será punido quando o autor praticar, no mínimo, um fato típico. Então, basta que ele pratique um fato típico, né? Então, que ele pratique o mínimo, que é um fato típico. Por isso, a acessoriedade mínima. Bom, em segundo lugar, nós temos a teoria da acessoriedade limitada, que nos diz que para que o partícipe seja punido, é necessário que o autor pratique um fato típico e ilícito. Então, que eu tenho um fato típico, mas eu tenho também a ilicitude. Então, pela teoria da acessoriedade limitada, eu repito, seria necessário que o sujeito praticasse um fato típico, mas também a ilicitude, tá? Bom, o que é que acontece, meus amigos? Então, imagine um sujeito, né? Imagine que alguém vai ser agredido e eu entrego enfim, fulano partiu para agredir Beltrano. Beltrano é meu amigo. Quando eu vejo que fulano está indo para cima de Beltrano, eu pego a minha arma e entrego para Beltrano, e Beltrano, ele repele a agressão em legítima defesa, imaginando que estejam presentes todos os requisitos da legítima defesa. Então, eu sou partícipe porque eu dei uma ajuda material a Beltrano, mas Beltrano pratica um fato típico e que não é ilícito porque tem um excludente de ilicitude, a legítima defesa. Tá. Ele, Beltrano, né, que se defendeu, que estava ali em legítima defesa, ele não será punido. Mas eu, partícipe, eu que dei ajuda material, eu serei punido?
Veja, depende. Por quê? Porque se você adotar a teoria da acessoriedade mínima, sim, eu serei punido. Porque para a teoria da acessoriedade mínima, eu, partícipe, sou punido. Para que eu seja punido, basta que o autor tenha praticado um fato típico. E fato típico ele praticou. Mas se a gente adota a teoria da acessoriedade limitada, aí não. Porque pela acessoriedade limitada, eu, partícipe, somente responderia se ele, autor, tivesse praticado um fato típico e ilícito. Nesse caso é típico, mas não é ilícito. Por que não é ilícito? Porque ele agiu em legítima defesa, que exclui a ilicitude, como nós sabemos. Bom, ainda aqui, meus amigos, vejam, aí nós temos uma terceira teoria, que é a teoria da acessoriedade máxima. Pela teoria da acessoriedade máxima, veja que o partícipe somente vai responder se o autor praticar um fato típico, ilícito, e se o autor for um agente culpável. Se ele, autor, for um agente culpável. Essa culpabilidade aqui não é do partícipe, é do autor. Claro que a culpabilidade do partícipe precisa estar presente, mas aqui é necessário que eu tenha a culpabilidade do autor. Ou seja, vamos imaginar uma hipótese em que eu presto auxílio a um menor para ele praticar o fato. Um menor. Veja, um menor pratica um fato típico, ilícito, mas ele, menor, não tem culpabilidade. Ele, menor, não tem culpabilidade. E aí, eu, partícipe, respondo? Depende. Olha só, se você adotar a teoria da acessoriedade mínima, sim, eu respondo, porque bastaria que ele, autor, praticasse um fato típico e ele praticou um fato típico. Se você adota a teoria da acessoriedade limitada, sim, eu, partícipe, respondo, porque bastaria que o autor praticasse um fato típico ilícito e ele, autor, praticou um fato típico ilícito. Mas pela teoria da acessoriedade máxima, não, porque seria necessário que o autor praticasse um fato típico, ilícito, e ele fosse culpável. E o menor, como a gente sabe, ele não é culpável. E a gente ainda tem uma última teoria, que é chamada de hiperacessoriedade, que diz que o partícipe somente deveria ser punido se o autor praticasse um fato típico, ilícito, ele fosse culpável e o fato fosse punível para ele. Punível, né? Tira esse acento aqui, é punibilidade. E o fato fosse punível para ele, autor. Só aí o partícipe seria punido, tá? Qual teoria a gente adotou? Para a maioria, a gente adotou a teoria da acessoriedade limitada. A maioria da doutrina vai nos dizer que a gente adotou a teoria da acessoriedade limitada. Ou seja, quando é que o partícipe responde? Quando o autor pratica um fato típico e ilícito. Pouco importa se ele, autor, é um agente culpável ou não, tá? Mas há quem entenda, minoritariamente, que a gente adotou a acessoriedade máxima. Ou seja, o partícipe só responde como partícipe quando o autor pratica um fato típico, ilicitude, e ele, autor, é um agente culpável. E se ele, autor, não é um agente culpável, aí eu, que, por exemplo, ajudo um menor, e ele, menor, não é culpável, aí, para quem defende essa teoria, que me parece a mais razoável, mas é minoritária, a acessoriedade máxima, aí, se eu, maior, ajudo um menor, aí eu não sou partícipe do menor. Não, aí eu sou autor mediato, utilizando o menor para a prática do crime. E é esse o nosso próximo tema. Falaremos aqui da autoria mediata. Autoria mediata. Lembrando que, embora pessoalmente eu discorde, a maioria da doutrina adota a teoria da acessoriedade limitada, né? Minha preocupação aqui, evidentemente, não é manifestar o meu ponto de vista. Eu manifesto as posições favoráveis e contrárias porque é o que vai cair no seu concurso. Mas claro que a minha ênfase é nas teses majoritárias, obviamente, tá? Bom, autoria mediata, meus amigos, o que é isso? Quando é que a gente tem autoria mediata, também chamada de autoria indireta? Ocorre quando o autor utiliza uma outra pessoa como instrumento para a prática do seu crime. Ocorre, eu repito, quando o autor utiliza uma outra pessoa como instrumento para a prática do seu crime. E isso pode acontecer em 4 hipóteses. Por exemplo, na hipótese da coação
moral irresistível. Coação moral irresistível é aquela hipótese em que eu coajo alguém a praticar o crime. Esse alguém, né, imagina, bandidos sequestram a família do gerente de banco e obrigam o gerente de banco a ir até a agência para pegar o dinheiro, senão vão matar a família dele. Esses criminosos, eles estão coagindo ali o gerente de banco, eles estão utilizando o gerente de banco como instrumento para a prática do crime. É um instrumento para a prática da subtração dos valores do banco. Tá? O mesmo se diga quando eu tenho a hipótese de obediência hierárquica. Obediência hierárquica, tanto a obediência hierárquica quanto a coação moral irresistível excluirão a culpabilidade, mas aquele que coage ou aquele que dá ordem na obediência hierárquica, eles respondem como autores mediatos. Quando é que eu tenho obediência hierárquica? Eu tenho um vínculo entre funcionários públicos e o funcionário público que é superior e hierárquico, ele dá uma ordem ao seu subordinado. E essa ordem é ilegal, mas ela não é manifestamente ilegal. Tá? Nesse caso, o subordinado que cumpriu a ordem não manifestamente legal, ele não responde, mas o superior hierárquico responde por aquilo que o subordinado fez. Tá? E esse superior hierárquico responde como autor e não como partícipe. É mais uma hipótese de autoria mediata, autoria indireta, portanto. Tá? Que mais aqui? Aí nós temos então, meus amigos, vejam só, aí nós temos então uma terceira hipótese, que é a hipótese do erro determinado por terceiro, ou seja, eu levo uma pessoa a erro para que ela pratique o crime por mim. Então eu digo para uma pessoa, olha, eu vejo que alguém deixou um celular na sala, mas eu não quero pegar porque alguém pode ver, então eu saio e digo para outra pessoa, você que está indo lá na sala, eu esqueci meu celular, pega lá para mim, por favor, e ele está subtraindo coisa alheia móvel porque ele está em erro. Eu estou levando aquela pessoa a erro, fazendo com que ele cometa o crime por mim, utilizando-o como instrumento para a prática do meu crime. Eu sou partícipe? Não, eu sou autor. Eu estou como autor indireto, autor mediato do crime. E a última hipótese é aquela na qual o criminoso se vale de agentes impuníveis, que é a hipótese que eu mencionei, em que eu utilizo um menor de idade para praticar o crime, ou utilizo um inimputável por doença mental. Eu utilizo essas pessoas que são agentes impuníveis como instrumento para a prática do meu crime. E nesse caso, eu sou autor mediato do crime e não mero partícipe. Tá? Bom, volta comigo aqui para a tela. Nosso penúltimo tópico sobre o tema concurso de pessoas. Olha quão rico é o tema concurso de pessoas, tá? Nosso penúltimo tópico aqui sobre o concurso de pessoas, meus amigos, diz respeito aqui à questão da cooperação dolosamente distinta. Cooperação dolosamente distinta pode ser chamada também de desvio subjetivo da conduta. Então, cooperação dolosamente distinta, também chamada de desvio subjetivo da conduta. Cooperação dolosamente distinta ou desvio subjetivo da conduta são sinônimos. É aquela situação na qual o sujeito quer praticar um crime menos grave e ele acaba, de algum modo, participando de um crime mais grave. Ele responde como? A que título? Então, citando o exemplo, 2 criminosos invadem uma residência no afã de furtar bens que guarnecem a residência, acreditando ambos os criminosos que não possuem ninguém na residência. Então eles se dividem, um deles fica no andar terra e o outro vai para o andar superior onde ficam os quartos. E o criminoso que está no andar superior descobre que a proprietária da casa está lá na residência e, aproveitando o ensejo de estar sozinho com ela, acaba violentando-a, estuprando-a, praticando crime sexual. Ele, obviamente, além de responder pelo crime patrimonial, deve responder pelo crime sexual. Minha pergunta é, e o criminoso que ficou lá embaixo e que queria participar do furto e que nem sabia que tinha gente em casa, o que significa dizer que o estupro sequer era previsível para ele? Ele responde pelo furto ou pelo estupro? E se
mudando um pouco o exemplo, o resultado mais grave era previsível para ele. Ou seja, e se ele soubesse que a proprietária da casa estava lá? Ele não quer participar do estupro, ele não quer estupro nenhum, mas ele sabe que o estupro pode ocorrer porque ele sabe que a proprietária da casa está lá com o bandido, o outro bandido que é o comparsa dele. Ou seja, e se ele quis participar do crime menos grave, mas o crime mais grave lhe era previsível, agora muda alguma coisa? Ele responde pelo crime menos grave ou pelo crime mais grave? Essas são questões que a gente vai responder daqui a pouco no próximo bloco, já que o prazo desse bloco se esgotou. A gente já volta. Vamos lá. Pois bem, meus amigos, olha só. A gente falava aqui da cooperação dolosamente distinta, também chamado de desvio subjetivo da conduta, que é aquela situação na qual a pessoa quer participar de um crime mais grave. Perceba por que o nome é cooperação dolosamente distinta. Eu tenho criminosos que estão cooperando, só que com dolos distintos. É aquele exemplo com o qual eu encerrei o bloco anterior. Os dois inicialmente queriam praticar o furto, mas um deles mantém um dolo de furto, e o outro desvia o dolo, por isso que também é chamado de desvio subjetivo da conduta, né? Desvio subjetivo porque é um desvio no elemento subjetivo, que é o dolo, então por isso é chamado desvio subjetivo na conduta, ou cooperação dolosamente distinta, porque eles tinham uma cooperação inicial, mas depois cada um passa a agir com um dolo diferente, tá? Então tá aí o nome, cooperação dolosamente distinta, ou desvio subjetivo da conduta. Tá, mas então, aquela pergunta que eu fazia ao encerrarmos o bloco anterior. Dois criminosos invadem uma residência, querem praticar o furto, e aí um deles mantém um dolo do furto, mas o outro encontra a proprietária da casa e estupra a proprietária da casa. Claro que ele responderá pelo crime sexual e pelo crime patrimonial. Mas e o outro, que quis participar do crime menos grave? Ele responde pelo crime menos grave. Isso porque naquele meu primeiro exemplo, o resultado mais grave nem lhe era previsível, porque ele nem sabia que tinha gente em casa. Ao contrário, ele acreditava não haver ninguém em casa. Então, ele responderia exclusivamente pelo furto, pelo crime menos grave. Mas aí eu mudei um pouco o exemplo quando a gente encerrou o bloco anterior. E aí eu disse, não, mudando um pouco o exemplo, então ele sabia que havia alguém na casa. Então ele não queria participar de estupro nenhum, mas ele sabia que havia alguém na casa e justamente por isso ele age, né? Mantendo o seu dolo de furto, não quer ter nenhuma participação em estupro, não quer correr longe dessa história de estupro, mas ele sabe que o estupro pode ocorrer. Ou seja, ele quer participar de um crime menos grave, mas o resultado mais grave lhe é previsível. Nesse caso, ele, que não teve participação no estupro, mas sabia que o estupro era previsível, ele continua a responder pelo crime menos grave. Só que o Código Penal prevê que, neste caso, eu estou falando do artigo 29 do Código Penal, neste caso, a pena dele será aumentada pela metade. Essas questões sobre concurso de pessoas, elas variam do artigo 29 ao artigo 31 do Código Penal. Claro que muito do que a gente trouxe aqui não está no Código, é aspecto teórico e que é muito cobrado em prova de concurso. Mas então, meus amigos, é muito importante que a gente compreenda que, efetivamente, nesse exemplo que nós trouxemos, ele responderá pelo crime menos grave, mas se o resultado mais grave lhe era previsível, ele continua a responder pelo crime menos grave, mas sobre essa pena do crime menos grave haverá uma causa de aumento. Sobre essa pena incidirá uma causa de aumento. A pena será aumentada até a metade, tá? Então é uma causa de aumento de pena prevista aqui na parte geral do Código Penal, tá? Bom, voltando aqui comigo, o último tópico sobre o tema concurso de pessoas, nós vamos falar da questão da comunicabilidade das condições de caráter pessoal. Então, comunicabilidade das condições de caráter pessoal, tá? Vamos lá, das condições de caráter pessoal. Vamos lá. Qual é a regra, então, para nós lá do famoso artigo 30 do Código Penal? A regra é: as condições pessoais do agente não se comunicam aos demais, né, ou seja, aos coautores ou partícipes, salvo quando forem elementares do crime. Então, as condições pessoais não se comunicam quando forem elementares do crime. Vou trazer dois exemplos. Um primeiro exemplo, vamos imaginar que A e B se reúnem para agredir C, crime de lesão corporal, tá? Então, os dois se reúnem para agredir C. Só que
B, um dos agressores, é filho da vítima. É filho da vítima, ele está agredindo o próprio pai, a própria mãe. E o outro é um amigo dele, é um amigo do filho da vítima e que não tem nenhuma relação de parentesco com a vítima. Perceba, ser filho da vítima é uma condição pessoal de B, e A não tem nada a ver com isso. Tá? E ser filho da vítima faz alguma diferença para o direito penal? Faz. Por quê? Porque lá entre as circunstâncias agravantes, artigo 61 do Código Penal, uma das agravantes é justamente ser ascendente ou descendente da vítima, aqui no caso descendente. Tá? Então, é uma agravante? Sim. Faz diferença? Faz. Mas é uma condição pessoal. Essa condição pessoal de B, ela se comunica ao primeiro criminoso, ou seja, a quem nós chamamos de A? Não, ela não se comunica. Por quê? Porque é a condição pessoal de B. E para que a condição se comunique, é necessário que ela seja um elementar do tipo penal. O que é um elementar do tipo penal? É um dado essencial do tipo penal. É um dado que não pode sair do tipo penal, porque se sair, você descaracteriza o tipo penal. Então, a título de exemplo, né? Aqui, por que não é elementar? Porque, veja, aqui é o crime de lesão corporal. Se eu tirasse aqui a condição pessoal de ser filho da vítima, descaracterizaria o crime? Não, porque para ser lesão corporal, não é elementar do crime que o criminoso seja filho da vítima. Isso não é um elementar do crime. Então essa é uma condição pessoal e que não é elementar do crime de lesão corporal. E justamente por isso não se comunica ao outro criminoso. E justamente por isso, veja que B vai responder pela prática do crime de lesão corporal com a agravante do artigo 61 e A vai responder pelo crime de lesão corporal sem a agravante do artigo 61. Por quê? Porque é condição pessoal de B e essa condição pessoal não é elementar do crime. Agora a coisa mudaria de figura se eu citasse um exemplo no qual A e B invadem uma repartição pública para subtrair bens. E no meu exemplo agora, B é um funcionário público. E ele só consegue ingressar nessa repartição pública, juntamente com seu amigo que nós chamamos de A, porque ele, por ser funcionário público, tem a chave da repartição. Ou seja, ele se vale da função pública para conseguir ingressar na repartição e subtrair os bens da repartição pública. Eu não tenho a menor dúvida de que B responde pelo crime de peculato, é o peculato furto, meus amigos, que se encontra lá no artigo 312, parágrafo 1º do nosso Código Penal. Mas a minha pergunta é, e o primeiro criminoso responde também pelo peculato ou ele responderia pelo furto, já que peculato é um crime praticado por funcionários públicos? Ele também responde pelo peculato. Por quê? Porque neste caso, ser funcionário público é uma condição pessoal de B. Contudo, essa condição pessoal é um elementar do crime de peculato. Por que é um elementar do crime de peculato? Porque se não for funcionário público, não pratica peculato. Então, como ser funcionário público é uma condição pessoal, mas é um elementar do crime de peculato, então volte comigo para a tela e se lembre que essa condição pessoal de B, ela se comunica para A, o significando dizer que A, que não é funcionário público, ele passa a ser tratado como se fosse funcionário público. Tá? Então, a condição pessoal de B, nesse caso, se comunica para A, porque, neste caso, a condição pessoal é elementar do crime que está em jogo, que é o peculato. Tá? Então, é isso. Como regra, a condição pessoal de um não se comunica ao outro. Aquilo que é pessoal, não se comunica ao outro. Todavia, vamos lembrar que se essa condição pessoal for um elementar do crime, ela vai se comunicar ao outro, né? Que é o que acontece na condição pessoal de funcionário público em relação aos crimes funcionais. Citamos aqui o peculato, mas poderíamos citar qualquer outro crime funcional. Tá bom? Meus amigos, vejam, nós encerramos com isso o tema concurso de pessoas e conforme eu tinha dito no começo, o tema que me foi incumbido hoje foi concurso de pessoas e darmos início à teoria da pena. A gente vai dar início à teoria da pena e no próximo encontro daremos sequência à teoria da pena, já analisando especificamente a aplicação da pena, a dosimetria da pena. Então, hoje, cabe-nos então
trazermos aqui, meus amigos, a questão atinente à teoria da pena. Teoria da pena. O que é que a gente tem a dizer sobre a teoria da pena? Primeiro, eu quero que vocês recordem comigo as 5 penas constitucionalmente proibidas, tá? Então, são proibidas no Brasil pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, pena de caráter perpétuo, a pena de banimento, a pena de trabalhos forçados e as penas cruéis. E eu tecerei breves comentários sobre cada uma delas. Primeiro, pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. É a primeira pena constitucionalmente proibida. Então, vamos lembrar que a pena de morte ela é admitida no Brasil em caso de guerra declarada. Guerra, lembre que é guerra, declaração formal de guerra feita pelo Brasil a um país estrangeiro. Então não adianta dizer, mas nós temos índices de mortalidade que são equivalentes a países que estão em guerra. Não importa, não estamos formalmente em guerra. Mas e se eclodir uma guerra civil, que é uma guerra interna, é uma guerra de guerrilha? Não, também não cabe falar em pena de morte. Tem que ser declaração formal, expressa, de guerra com país estrangeiro. Aí teria pena de morte. E os casos para os quais haveria pena de morte já existem em lei, estão no nosso Código Penal Militar, e lembra que, pelo Código Penal Militar, a pena de morte seria executada por fuzilamento, tá? Bom, o que acontece, meus amigos? Ainda, segundo caso de pena proibida, pena de caráter perpétuo. Quero que você lembre que a nossa pena, o cumprimento da pena privativa de liberdade, ela tinha um limite máximo de 30 anos até o dia 23 de janeiro de 2020, quando no dia 23 de janeiro de 2020 entrou em vigor a nossa lei anticrime, a lei que institucionalizou o pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Essa lei, ela alterou o artigo 75 do nosso Código Penal e agora o limite de cumprimento de pena é de 40 anos. Claro que esse limite só é válido para quem cometeu crime a partir de 23 de janeiro de 2020. Lembre que, desde 2006, o Supremo Tribunal Federal entende que não pode haver medida de segurança de caráter perpétuo. Com isso, o Supremo acabou por reconhecer que a medida de segurança também tem natureza de sanção penal, tá? Ao contrário do que se dizia à época em que se falava em natureza tutelar, curativa, educacional. Não, o Supremo entendeu, tem natureza sancionatória e por isso não pode ter caráter perpétuo também e, portanto, se aplica o limite do artigo 75 do Código Penal, que era de 30 anos e agora são de 40. Tá? Lembrando ainda que para o STJ o limite de cumprimento de pena da medida de segurança é ainda mais restrito, porque para o STJ o limite para o cumprimento da medida de segurança é o limite que existiria se fosse uma pena para o imputável. Ou seja, o inimputável pratica um furto qualificado tem pena de reclusão de 2 a 8. Então a medida de segurança seria no máximo de 8 anos. Tá? Bom, terceira pena proibida, já falei da morte, salvo em caso de guerra declarada, e a pena de caráter perpétuo. Terceira, pena de banimento. Banimento é expulsar brasileiro do Brasil, é expulsar o nacional do seu país. Então, isso não vale para eventuais extradições, deportações ou expulsões de estrangeiro. No caso do brasileiro, é que ele não pode ser expulso do Brasil. É por isso que não cabe extradição e não cabe nenhum outro tipo de forma de expulsão compulsória do brasileiro, tá? Do Brasil, evidentemente. É verdade que o Supremo admitiu a extradição de uma ex-brasileira, tá? Porque era uma brasileira nata, mas o Supremo entendeu que ao assumir a nacionalidade norte-americana, ela teria renunciado à nacionalidade brasileira sem uma daquelas hipóteses que a Constituição admitiria. A Constituição admite mais de uma nacionalidade desde que o país de origem admita essa dupla nacionalidade ou que a nacionalidade lá seja imposta para o exercício dos direitos civis. Não era o caso dos Estados Unidos, assim entendeu o Supremo Tribunal Federal. Quarta pena proibida é a pena de trabalhos forçados. Olha, não confunda isso. Trabalhos forçados é constitucionalmente proibido. A lei de execução penal diz que o trabalho do preso é obrigatório e isso é constitucional. Então, uma coisa é trabalho obrigatório, isso já está em lei. Eu vejo muita gente dizendo isso. A lei tinha que ser alterada para obrigar o preso a trabalhar. A lei já faz isso. A lei já determina que o trabalho do preso é obrigatório. O que é proibido são trabalhos forçados. O que são trabalhos forçados? É utilizar a violência física para obrigar alguém a trabalhar. Isso, obviamente, é inconstitucional, né? Como no tempo da escravidão, em que se chicoteava pessoas para obrigá-las a trabalhar. Isso,
isso obviamente é inconstitucional. Então, trabalhos forçados, proibidos. Obrigar alguém a trabalhar por intermédio da violência física, isso é constitucionalmente proibido, seria um absurdo. Agora, o trabalho do preso é obrigatório, significa dizer que ele tem obrigação jurídica, e se ele descumpre, ele sofre sanções jurídicas. Então, ele não vai ter um mérito carcerário e, portanto, não vai conseguir progredir de regime, não vai conseguir obter o livramento condicional, não vai conseguir a remissão da pena. Se ele já tiver progredido, ele vai regredir. Enfim, ele tem uma série de consequências jurídicas, tá? E, por fim, são proibidas as penas de caráter cruel. De um modo geral, são as penas de suplícios corporais, que são proibidas constitucionalmente também, como não poderia deixar de ser. No nosso Código Penal, meus amigos, nós temos 3 tipos de pena. Falei das penas constitucionalmente proibidas. Deixa eu falar das penas aqui previstas no Código Penal. O Código Penal previu, em primeiro lugar, a privativa de liberdade. Em primeiro lugar, a pena privativa de liberdade. A famosa pena de prisão, que no dizer de Zaffaroni seria a coluna vertebral do nosso sistema penal. Em segundo lugar, nós temos as penas restritivas de direitos, chamadas por muitos de penas alternativas, justamente porque constituem alternativas à pena de prisão. E, por fim, nós teremos a pena de multa. Então, privativa de liberdade, restritivas de direitos e pena de multa. Essa privativa de liberdade, no Código Penal, ela pode ser reclusão, ela pode ser detenção. E na nossa lei de contravenções penais, nós temos ainda a prisão simples. Prisão simples é só para contravenção penal, para crime ou será reclusão ou será detenção. Penas restritivas de direitos no Código Penal são 5. A gente tem, em primeiro lugar, a prestação pecuniária. Então, prestação pecuniária. Em segundo lugar, nós temos a perda de bens e valores. Né? De bens e valores. Nós temos a prestação de serviços à comunidade ou entidade pública. Então, prestação de serviços à comunidade ou entidade pública. Temos ainda a interdição temporária de direitos. Interdição temporária de direitos. E temos, por fim, a limitação de final de semana. Limitação de final de semana. Então, são 5 penas previstas aqui no rol das penas restritivas de direitos. Tá? Além dessas penas, e a pena de multa, evidentemente, ela não se divide, né? Bom, além dessas penas, nós temos outras, sim. Privativa de liberdade só são essas 3 mesmo. Mas a restritiva de direitos, nós podemos ter outras na legislação extravagante. Então, a título de exemplo, no artigo 28 da Lei de Drogas, que é o crime de porte de droga para consumo pessoal, nós temos a pena de advertência sobre efeito das drogas. É uma pena restritiva de direitos que não aparece no Código Penal. Na Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 1998, nós temos a pena de interdição ou suspensão da atividade poluente. Então, nós temos, ainda no artigo 28 da Lei de Drogas, eu esqueci de dizer que para o usuário de drogas tem uma outra pena, que é o comparecimento compulsório a cursos ou programas educativos. Então, nós podemos ter penas que estão fora desse rol. Agora, é óbvio que o ideal é que a gente trabalhe com esse rol, porque nós estamos trabalhando com direito penal parte geral. E direito penal parte geral, eu quero que você lembre que essas penas podem ser aplicadas em tese em todos os crimes do Código Penal, em tese, né? Claro que a gente tem que ver no caso concreto, por exemplo, quando é que cabe substituir a privativa de liberdade pela restritiva de direitos, e a gente vai falar aqui. Né? Mas em tese cabe em todos os crimes do Código Penal e cabe também na legislação extravagante. Porque eu quero que você lembre uma regra importantíssima, que é o artigo 12 do Código Penal. O artigo 12 do Código Penal diz: as disposições deste Código se aplicam à legislação penal especial, salvo disposição em contrário. Então, essas regras aqui se aplicam à legislação extravagante, salvo se a legislação extravagante dispuser em sentido contrário. Tá? Bom, vamos falar então aqui das penas privativas de liberdade. Privativa de liberdade. Qual a diferença de reclusão, detenção e prisão simples? Meus amigos, a diferença reside no regime de cumprimento de pena. Por quê? Na reclusão, eu posso ter um regime inicial fechado, semiaberto ou aberto, a depender do caso. Então, na reclusão, eu posso ter um regime inicial fechado, semiaberto ou aberto, a depender do caso.
Já na detenção, o regime inicial será o regime inicial será semiaberto ou aberto e não pode ser fechado. Repito, na detenção, o regime inicial é semiaberto ou aberto e não pode ser fechado. Todavia, se o criminoso cometer uma falta disciplinar, ele pode regredir para o fechado. Ou seja, na detenção ele não inicia no fechado, mas ele pode acabar indo para o fechado. Eu repito que o regime inicial será semiaberto ou aberto, mas se ele cometer uma falta disciplinar, ele regride para o fechado. Tá? E já na prisão simples, o regime de cumprimento de pena será semiaberto ou aberto e ele não pode regredir para o fechado, ainda que ele cometa uma falta disciplinar. Então, na reclusão, regime fechado, semiaberto ou aberto. Na detenção, regime semiaberto ou aberto, inicialmente podendo regredir para o fechado se cometer falta disciplinar. E na prisão simples, regime semiaberto ou aberto e não pode ir para o fechado, ainda que cometa falta disciplinar. Tá? Bom, que mais, meus amigos, que a gente vai ter aqui em relação a esse tema? Ainda sobre essa questão do regime de cumprimento de pena, é importante que a gente lembre o seguinte, olha, não cabe progressão per saltum. Per saltum significa pulando, né? Literalmente seria por saltos, né? Ou seja, o sujeito que está no fechado, ele pode progredir para o semiaberto e depois progredir para o aberto. Ele não pode progredir do fechado diretamente para o aberto. Primeiro ele tem que progredir para o semiaberto e depois progredir para o aberto. Não existe progressão per saltum. Por outro lado, existe a regressão per saltum. Ou seja, o sujeito que está cumprindo pena no aberto, se ele cometer uma falta disciplinar grave, pode ser que ele regrida diretamente para o fechado, sem passar novamente pelo semiaberto. Então não existe progressão pulando etapas, por outro lado existe regressão pulando etapas. Tá? Bom, regras de cumprimento de pena no regime fechado. No regime fechado, para começo de conversa, a pena é cumprida em um estabelecimento penal. Eu vou até colocar aqui na tela essas diferenças que são muito importantes. Quando a gente fala aqui nas diferenças entre regime fechado, semiaberto ou aberto, meus amigos, é importante que a gente lembre, para começo de conversa, as diferenças que dizem respeito ao estabelecimento penal. Porque no regime fechado, o estabelecimento penal é de segurança máxima ou média. O regime semiaberto, veja que o estabelecimento é uma colônia agrícola ou industrial ou estabelecimento similar. Ao passo que no regime aberto, o estabelecimento é uma casa de albergado ou estabelecimento adequado. Tá? Então, a primeira diferença reside na questão do estabelecimento penal. No fechado, estabelecimento penal de segurança máxima ou média. No semiaberto, colônia agrícola ou industrial ou estabelecimento similar. E no regime aberto, uma casa de albergado ou estabelecimento adequado. Outro ponto relevante diz respeito à questão atinente à possibilidade de trabalho ou estudo. Porque, como nós dissemos, o trabalho do preso é obrigatório. Mas e o trabalho externo, ele é possível? No regime fechado, não é possível o estudo externo e o trabalho externo somente se faz possível quando houver obras ou serviços públicos. Eu repito que no regime fechado, o estudo externo não é possível e o trabalho externo somente se faz possível quando for em obras ou serviços públicos. Por outro lado, quando a gente vai para o regime semiaberto, aí a coisa muda de figura. Porque no regime semiaberto é possível trabalho externo, não apenas em obras ou serviços públicos, mas também na iniciativa privada. E nesse regime semiaberto também é possível o estudo externo. Então eu repito que no semiaberto é possível trabalho externo, inclusive na iniciativa privada, e o estudo externo também é possível. E já no regime aberto, o trabalho e o estudo externo não apenas são possíveis, como eles são também condições para a permanência no regime. Ou seja, para permanecer no regime aberto, é necessário que o sujeito vá trabalhar ou estudar fora. Tá?
Importante, então, que a gente compreenda toda essa situação. Como é que funciona no regime aberto? No regime aberto, o sujeito está preso, mas ele está na casa de albergado e ele sai durante o dia para estudar e trabalhar. Ele sai às 6 horas da manhã e ele se recolhe à casa de albergado às 18 horas. Tá? Bom, aí o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que está na súmula vinculante 56, no sentido de que, se não houver o estabelecimento penal adequado, o preso fará jus à prisão domiciliar. Mas em que termos? Bom, para começo de conversa, veja, vamos imaginar que o sujeito foi condenado aqui ao regime fechado, tá? Ou melhor, ao regime semiaberto. O regime fechado geralmente tem mais, enfim, mais fácil encontrar vagas. Existem mais penitenciárias de segurança máxima no país do que colônias agrícolas, industriais ou casa de albergado. Então imagine que o sujeito foi condenado ali no semiaberto. E lá não tem a colônia agrícola, ela está lotada. E aí esse cara que acabou de ser condenado, ele vai para a prisão domiciliar? Não. Aí uma das pessoas que está na colônia agrícola, aquela que estiver há mais tempo e que preencheu os requisitos, aí essa vai para a casa de albergado para abrir vaga para o cara que está chegando. E se a casa de albergado estiver cheia? Aí um dos que está na casa de albergado irá para a prisão domiciliar. Tá? De modo que não é beneficiado com a prisão domiciliar imediatamente quem acabou de ser condenado. Se o estabelecimento está lotado, então alguém que está ali é que vai para o regime, vai para um local mais brando. Se está na colônia, que é do regime semiaberto, vai para a casa de albergado. Se já está na casa de albergado, esse sim que já está lá há mais tempo é que vai para a prisão domiciliar. Tá? Mas, enfim, em tese, é possível a prisão domiciliar quando não existe ali o estabelecimento penal adequado. Do próximo encontro, estou vendo aqui que o prazo aqui já está se esgotando, a gente vai trazer aqui de novo os regimes de cumprimento de pena, mas procurando demonstrar como e quando se fixa o regime fechado, o semiaberto e o aberto, e aí a gente vai dar continuidade para falar da restritiva de direitos, quando é que cabe a substituição, o que é cada uma daquelas restritivas de direitos, e aí a gente vai avançar para falar de aplicação da pena. Por hoje chega, foi um prazer, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.